Ei, acorda, Brumadinho. Brumadinho, acorda. Ei, Brumadinho, acorda. Acorda, Brasil. Bem-vindas, bem-vindos a mais um Acorda, Brumadinho. Nós estamos hoje na última semana do mês de novembro, mês da consciência negra. É uma conversa polêmica, mas nós tivemos a oportunidade de já ouvir nesse programa algumas pessoas falando sobre essa questão. E, para encerrar esse mês, a gente vai trazer uma novidade importantíssima para nós todos, para nós brumadinenses. O Inhotim, que é o maior museu de arte contemporânea a céu aberto que temos no Brasil, na América do Sul, e talvez um dos maiores do mundo, vai abrigar, durante 2 anos, um intercâmbio com o Museu de Arte Negra de Abdias do Nascimento. E ele começa esse trabalho, que é um trabalho feito por etapas, são 4 etapas, nós vamos ter oportunidade de falar muito sobre ele aqui ainda, com uma exposição que reúne obras de Abdias, obras do acervo do museu e a obra do Tunga, que é o curador do Inhotim. Para além do significado específico da discussão estética das obras de arte, é muito significativo que o povo preto, o povo negro do Brasil, a arte negra brasileira, adentre de forma solene nesse espaço ainda tão pouco frequentado por nós. Para conversar um pouco sobre isso, e não só sobre isso, mas para lembrarmos um pouco da memória de Abdias do Nascimento, do IPAfro, do Museu de Arte Negra, nós vamos receber hoje uma convidada muito especial, que conhece tudo dessa história e que é a responsável maior por esses acontecimentos do presente. Antes disso, vamos conhecer um pouco de Abdias e do IPAfro. Olha esse vídeo. O que é IPAfro? Umbuto. Tradição. Para mim é história. Ancestralidade. Resistência. Luta, né? Luta pela memória, luta pela dignidade, luta pela presença do negro de uma forma mais ampla dentro da sociedade. Abdias, a entidade responsável pela manutenção do legado de Abdias Nascimento. O legado desse que foi, na minha visão, o principal líder afro-brasileiro no século XX e um dos principais, evidentemente, de toda a nossa história. Eu vejo a história do Abdias do Nascimento na história também de muitos brasileiros, assim como eu. IPAfro, para mim, é conhecimento. Básico para uma nova educação. A meta do IPAfro é contribuir para a continuidade dessa luta de combate ao racismo, com ênfase na necessidade de trazer para as escolas, para a educação, para as novas gerações, o conhecimento do que significa o legado da cultura africana e negra. Tanto quem estuda em colégio público como privado tem-se a ver tanto a Europa como os Estados Unidos como centro do mundo, né? E não, quando a gente vai conhecer o projeto que o IPAfro desenvolve, você vê o protagonismo do africano à frente da ciência, da astronomia, da medicina. A linha do tempo dos povos africanos mostra como os povos africanos vêm construindo conhecimento e cultura durante muitos milênios, um tempo muito maior do que o tempo em que eles foram escravizados. Realizamos oficinas para educadores, mostrando e desenvolvendo junto com eles formas de levar esses conteúdos para a sala de aula. Posso sintetizar como democratização da informação e do conhecimento. O IPAfro guarda a memória de uma corrente de luta de um século inteiro. Recorte de jornal, correspondência a ex-presidentes, textos escritos pelo Abdias, entrevistas que ele deu. E o teatro experimental do negro como um ponto de ruptura
na cena teatral brasileira, isso também é de um valor inquestionável. Eu acho que o que a gente vê aqui no acervo faz a gente pensar como é isso diariamente, né? Que é muito essa questão da afrocentricidade, né? Como que é a sua conduta no dia a dia. Além de ser um arquivo, é um lugar de memória, é um lugar de encontro e um lugar de produção também. A partir desse acervo museológico que tem obras de arte, tanto produzidas pelo próprio Abdias, como também peças colecionadas pelo projeto Museu de Arte Negra, nós temos feito exposições em várias cidades. Foram exposições, foram concursos, tudo que aviva a memória. Quando eu entrei no IPEAFRO, eu tinha uma ideia de uma instituição que, para mim, falava sobre o Abdias. E hoje em dia eu vejo que é mais que isso. É uma organização que trabalha, então, com os problemas que nós temos, que nós enfrentamos no Brasil no momento, que procura soluções para esses problemas. Agora, no espírito do Abdias. Uma nova visão do povo brasileiro, aprendendo a se enxergar melhor. Eu sou na medida que todo coletivo é. IPEAFRO, para mim, é sinônimo de Umbuto. Bacana. Agora que a gente já tem alguma intimidade, eu falo isso para aqueles que não conheciam o Abdias, porque nós temos um problema de memória no Brasil, né? A nossa memória tem sido, inclusive nesses últimos tempos, completamente atacada, violentada, né? Com a ideia que algumas pessoas têm de construir uma outra história que não a nossa, enquanto ainda não recuperamos toda a história que nos interessa enquanto povo formador dessa nação. Mas isso é uma conversa maior, voltamos nela em outra oportunidade. Agora, eu vou chamar aqui a minha amiga, Elisa Larkin do Nascimento, companheira, esposa, amiga, parceira de Abdias do Nascimento. Olha só que eu vou achar aqui Elisa. Ei, Elisa! Bem-vinda ao Acorda Brumadinho. Olá, Adir Assumpção. É muito bom revê-lo, né, assim mesmo, virtualmente. É muito bom poder interagir com a população de Brumadinho. Eu estou muito bem acordada aqui e pronta para poder ter um intercâmbio com esse público tão especial que eu espero, durante os próximos 2 anos, conhecer melhor. Eu acho que eu queria ressaltar, Elisa, primeiro, a satisfação enorme de poder conversar com você. Eu queria ressaltar isso, além do significado, eu acho, tanto nacional como internacional dessa exposição, desse trabalho que vocês vão fazer nos próximos 2 anos. Eu acho que eu vejo também uma importância muito grande de aproximar mais ainda a população de Brumadinho desse espaço, né? É muito comum, às vezes, esses espaços de excelência não conseguirem abraçar as suas populações, as populações do seu entorno. Isso não é um problema só do Inhotim, é de todos os lugares, né? É tão excelente que as pessoas falam: será que eu posso ir lá? O que eu vou fazer? E eu acho que nós tivemos... Desculpa, só dentro desse aspecto, nós tivemos uma experiência assim aqui no Arquivo Nacional, quando fizemos uma homenagem à mãe de 2 paulistanos que você talvez conheça, Wilson Prudente e Celso Prudente. Fizemos uma homenagem à mãe deles. E quando eu telefonei para ela para fazer o convite, eu disse... Dona Cida, eu quero convidá-la para estar conosco no dia de abertura do nosso fórum no Arquivo Nacional. E ela respondeu para mim, dizendo: mas será que eu posso entrar? Isso quer dizer, nós temos um trabalho sempre de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa abrir caminho, a gente também precisa levar o nosso povo junto, para ocupar os espaços que são de todos, né? Porque, na realidade, são espaços públicos, são espaços de que o acesso deve ser de todos. Por falar em espaço público, eu vou começar aqui lembrando de como eu a vi pela primeira vez. Eu não sei se eu já te contei isso.
Isso foi logo no início dos anos 80. Eu morava no Rio de Janeiro e eu morava da Curicica, Jacarepaguá. E o meu ônibus, o ônibus que a gente pegava para ir para casa, era no Largo de São Francisco. Então, eu vou chegando, subindo ali a Rua da Carioca, e tinha uma feira de livros na rua, e tinha um casal, e uma moça loura, de cabelo comprido, e estava lançando um livro. Então, era Abdias, né, que a gente já conhecia de outros encontros, e você estava recém-lançado, salvo engano, o Pan-Africanismo na América do Sul. Era um livro que vocês estavam ali. Então, eu lembro que eu comprei esse livro e comprei um livro, talvez, O Sitiado em Lagos, alguma coisa do Abdias, mas era mais assim, queria conversar com ele também. E aí, aquela moça loura... Como é que vocês se encontraram, né? Conta para a gente como é que foi esse encontro assim, de vocês dois. Adir, eu sou uma norte-americana, né, de classe média, suburbana, né, de família, mas eu me embrulhei em várias frontes assim, de lutar contra a guerra de Vietnã, no início dos anos 70, final dos anos 60. Também, quando eu fui para a universidade, eu participei de uma pesquisa e uma denúncia sobre os investimentos da Fundação Universitária, que mantinha a universidade, na África do Sul, do Apartheid, né? Isso em 71, por aí. E eu era muito rebelde, etc. E a minha cidade, Buffalo, no estado de Nova York, a fronteira ocidental de Nova York, perto de Toronto, no Canadá, perto das cataratas de Niágara, é a sede judicial para a região, e nessa nossa região ficava uma cidade chamada Ática. Essa cidade abrigava, e praticamente a economia da cidade girava em torno de uma penitenciária estadual, né, chamada Ática. E houve uma rebelião nessa penitenciária, exatamente nessa época em que eu havia recém-chegado também do Brasil. Eu tinha passado uns meses em São Paulo, recebida por uma família dentro de um programa de intercâmbio, e então eu tinha essa paixão pelo Brasil, né, já no meu sangue, né, e tinha passado por essas outras coisas. E aí então eu resolvi sair da universidade, que eu estava já em processos disciplinares por ter ocupado a reitoria, etc. e voltar para a minha cidade para participar da defesa política e jurídica dos rebelados, esses prisioneiros que se rebelaram, tomaram alguns reféns, houve 42 mortes, dessas mortes, 5 reféns, e nenhum dos reféns assassinado por nenhum prisioneiro rebelado, mas os prisioneiros foram acusados de todas as mortes, que depois ficou bem provado que todas as mortes foram ocasionadas pela repressão do Estado de Nova York, governado na época por Nelson Rockefeller. Então, eu voltei para a minha cidade, que era a sede judicial, onde esses processos judiciais aconteciam, para participar disso. E havia muita polêmica na época, né, sobre a questão na esquerda, né, sobre questões envolvendo o que é mais importante, né, é análise de classe, é colonialismo, é racismo, feminismo, né? Uma época em que o feminismo estava crescendo, e havia sempre uma certa tendência, né? Sobretudo das lideranças mais, vamos dizer, destacadas intelectualmente, a considerar essas frentes de resistência, como contra o racismo, contra a opressão das mulheres, contra o colonialismo, né? Essas frentes seriam menos importantes. E aí, então, alguém que me conhecia, sabia da minha
paixão pelo Brasil e sabia dessas minhas posições, né, nessas discussões, me disse, olha, você precisa conhecer um professor aqui do estado, da Universidade do Estado de Nova York, no campus da minha cidade, que é um brasileiro, e, enfim, então foi assim que eu procurei o Abdias e fui conhecê-lo. E foi assim o nosso encontro. Então, eu, que era uma pessoa que tinha a minha família era ligada às artes, eu fiz um pouco de teatro, meu pai fazia teatro, a minha cidade tinha um museu de arte muito importante, a Albright Knox Gallery. Então, eu sempre gostava de tudo. Então, eu encontro com essa pessoa que reúne tudo que era a minha paixão, no sentido das causas que eu achava importante, no sentido também da minha experiência de Brasil, que eu havia amado, e também que reúne todos esses aspectos da arte numa personalidade tão encantadora e tão forte. Não tinha jeito. O professor e a aluna. Isso é clássico. Eu não o conheci como aluna. Depois realmente eu tive uma relação de orientação com ele, mas de início não foi como aluna. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aliás, eu vou te fazer duas perguntas em uma, porque uma é uma questão que você colocou agora, que é as diferentes bandeiras de luta do início dos anos 70, que hoje se repete, e há uma crítica, a mesma crítica que se fazia à época dessa separação, né, das diversas frentes, se faz hoje, né? A gente tem as lutas identitárias têm sido questionadas muito, não só pela extrema-direita, mas também por pessoas progressistas que acreditam que esse não é um grande movimento. Queria que você falasse sobre isso, e, junto com isso, uma pergunta assim, que você também acho que já deve ter respondido algumas vezes. Como é que era isso? Uma moça branca, loura, de olhos azuis, ser a companheira de um líder da expressão de Abdias, que exatamente procurava a reparação, quer dizer, e não só a reparação, mas a ocupação do espaço real do povo negro, quer dizer, que essa questão da cor da pele é uma coisa que é constitutiva também do todo o pensamento. Você não consegue separar o pensamento do Abdias dessa questão, né? Isso é a questão fundante. Como é que é isso? Assim? Qual que é o embate disso na sociedade? Certo. Bom, pegando a primeira pergunta, né, eu acho que hoje essa questão que o pessoal costuma levantar contra o que eles chamam de identitarismo tem um certo fundo quando a gente considera que as lutas identitárias, tanto no campo racial como de gênero, elas precisam se fundar também numa análise econômica e entender o que é esse capitalismo financeiro que nós estamos sofrendo, né, os seus efeitos, como é que esses mecanismos, né, de exploração econômica mudam e afetam a todas as pessoas, mas não há possibilidade de deixar de reconhecer que esses efeitos eles incidem sobre a sociedade de formas desiguais e que essas desigualdades necessitam de respostas coletivas e de políticas públicas. Nem sempre as políticas públicas resolvem tudo, mas os avanços ajudam a direcionar o avanço da sociedade em uma forma mais eficaz para lidar com essas desigualdades. Então, não é possível, a meu ver, mais pensar numa luta por uma sociedade melhor dentro do mundo que nós vivemos, e não é só o Brasil, né, sem levar em conta que agir, a meu ver,
a meu ver, a questão, isso não é só de hoje. Né? Em várias ocasiões eu fui perguntada, né, por pessoas, quando eu estou participando de alguma coisa, alguma reunião ou mesa sobre direitos humanos, e onde tem interlocutores, outros interlocutores brancos, e as pessoas me perguntam, mas o que levou você a se adentrar nessa frente de luta? E eu sempre digo, eu considero que a questão racial contra os povos africanos é a mais funda das estruturas de desigualdade que afetam o nosso mundo, que o racismo é o fenômeno mais importante da questão dos direitos humanos, e especificamente dentro dessa questão do racismo, que é muito maior, mais específica, é esse racismo contra os povos africanos e os seus descendentes e contra os povos indígenas em todo o mundo, mas sobretudo nas Américas. Então, essa seria a minha posição. Eu vou te interromper aqui, porque antes de você responder a segunda pergunta, porque eu queria aproveitar esse raciocínio que você desenvolveu para voltar lá no seu livro de 40 anos atrás, que eu li há 40 anos atrás. Você falava do pan-africanismo na América do Sul. E hoje, na minha percepção, o próprio movimento pan-africano na África, ele sofreu uma série de revés e de releituras. Não consigo identificar isso muito claramente na América do Sul. Eu lembro que há 10 anos atrás fizemos um encontro das comunidades quilombolas da América, e foi a última vez que eu tive a oportunidade de participar de um debate assim mais claro, que unisse as lutas do povo negro das Américas. Como é que você vê isso? Como é que você vê esse tempo entre o que você escreveu há 4 décadas atrás e o movimento hoje? Eu acho que o que eu uso a palavra panafricanismo de uma forma bastante inclusiva. Tem aqueles que leem a palavra panafricanismo de uma forma restrita, se referindo a um movimento específico que se intitulou dessa forma. Para mim, o panafricanismo é um pouco maior do que isso, assim como o quilombismo. Né? O quilombismo, né, os quilombos são das Américas como um todo. E para mim, o panafricanismo, ele engloba várias abordagens. Né? Você tem a abordagem do Cheikh Anta Diop, que falava do Kwame Nkrumah, no início, né, do movimento das independências, que falava mais de um panafricanismo continental. E uma das grandes fatos que nós assistimos nesses 40 anos foi a incorporação na própria União Africana, né, que era antigamente a Organização de Unidade Africana, que é a reunião dos governos dos países africanos, incorporar no início deste século a região da diáspora formalmente, oficialmente, como uma das regiões da União Africana. Então, esse foi um fato, a meu ver, que concretizou ou formalizou de uma forma historicamente importante algo que já existia desde os tempos coloniais, desde os tempos de resistência contra a escravidão, porque sempre houve essa comunicação, essa reverberação, né, das lutas entre o continente e a diáspora, entre as lutas. Aqui mesmo no Brasil você tem o Balaio, por exemplo, dando notícia da independência do Haiti em 1804. Então, assim, nunca houve uma ausência, assim como nunca houve uma ausência da resistência dos povos africanos escravizados
dentro do contexto mercantil do colonialismo europeu, nos nossos últimos 500 anos e pouco, nem nesse fenômeno e nem do colonialismo houve em qualquer momento ausência de resistência. O que houve é uma voz maior dentro do registro histórico formalizado dessa resistência. Então, quando a União Africana adota oficialmente, cria a região oficialmente da diáspora africana, ela está registrando de uma forma que talvez a história convencional não havia antes registrado, esse fato histórico, né, do panafricanismo. E também nós tivemos, muito importante, Adir, a preparação no final dos anos 90 e a realização da terceira conferência mundial contra o racismo e todas as formas de intolerância, etc. Essa conferência, que aconteceu em Durban em 2001, teve um processo preparatório em que nós tínhamos uma oportunidade, e realmente esse movimento cresceu bastante, de fazer as ações regionais entre os movimentos negros dos países da América Latina, da América do Sul, América Central, Caribe, e esse movimento já tinha uma antecedente que eu tive o privilégio de participar junto com Abdias em 1977, o primeiro Congresso de Cultura Negra das Américas, que foi realizado em Cali, na Colômbia, sob a liderança do grande antropólogo e médico negro colombiano Manuel Zapata Oliveira. Teve o segundo Congresso de Cultura Negra das Américas em 1980, no Panamá, que foi quando Abdias apresentou pela primeira vez a sua tese do quilombismo, né? Que acabou de ter uma terceira edição pela editora Perspectiva. E o terceiro Congresso de Cultura Negra das Américas foi feito aqui no Brasil, em São Paulo, em 1982, e fomos nós, o IPEAFRO, que organizamos esse terceiro Congresso de Cultura Negra das Américas. O quarto Congresso iria ser em Grenada, onde havia um governo progressista, revolucionário, que foi deposto pela intervenção militar dos Estados Unidos. Portanto, o quarto Congresso não aconteceu como havia sido planejado. E aí, quando a gente chega nos anos 90, e existe uma mobilização de movimentos negros que vinham crescendo em todos os diferentes países da região da América Central e do Sul e do Caribe, então há uma estrutura que permite a formalização e a realização de reuniões dentro do contexto do planejamento da terceira Conferência Mundial, que em 2001, como nós sabemos, aconteceu em setembro e logo em seguida foi meio que quase enterrado pelo ataque contra as duas torres lá em Nova York, o que gerou uma guinada extremamente negativa, né, em todas essas questões no mundo. Eu queria aproveitar essa fala sua para introduzir um pouco mais o histórico, vamos dizer assim, de Abdias, nessa questão junto com essas armas todas institucionais, as armas de resistência, de protesto, do questionamento político, o Abdias ajudou a colocar a questão da arte como e da cultura, né? E por extensão da cultura, mas principalmente a questão da arte como uma ferramenta de ocupação de espaço, de delimitação, né? De expansão. E aí eu acho que é importante a gente ressaltar, que hoje, ainda bem, já é mais estudado, que é a história do teatro experimental do negro, quer dizer, que é a questão de ocupar o espaço
do teatro convencional com uma temática negra, né? E aí a gente tem que destacar, com certeza, tanto o Imperador Jones, que é a peça que ele faz, é a primeira vez que o Imperador Jones, uma peça do americano Albee, escrita sobre a independência do Haiti, que sempre tinha sido feito por atores brancos com blackface, e o Abdias é o primeiro ator negro a fazer, certo? Bem, a peça é do Eugene O'Neill. Eugênio O'Neill, desculpa, eu falei Albee, mas de Eugênio O'Neill. Ele é para os Estados Unidos um pouco assim como o Nelson Rodrigues, sim, do Brasil, é considerado o instaurador do teatro moderno lá, e ele instaura esse teatro moderno exatamente com a questão racial. E a peça O Imperador Jones, nos Estados Unidos, por imposição dele, sempre foi feito com atores negros. O Charles Gilpin estreia no papel do Brutus Jones em 1929, um ator preto, e depois foi o Paul Robeson, no final dos anos 30 e início dos 40, o Paul Robeson dá assim uma outra dimensão. Então, 2 atores pretos. E o Abdias já tinha notícia disso. Então, o que acontece? Ele fazia parte de um grupo de poetas, que depois nós vamos ver um contexto, né, desses poetas. Ele faz uma viagem pela América do Sul, pelo Amazonas, vai ao Peru e no Teatro Municipal assiste uma produção dessa peça, O Imperador Jones, feito por uma companhia argentina, e aí sim com um ator branco pintado de preto. E aí ele vê como essa questão racial é simbolizado e encarnado nessa questão do blackface, né? E o quanto esse racismo na América do Sul, no contexto, né, das tais relações cordiais, né, da metarraça, como se falava no México, né, a raça cósmica, né, a democracia racial. Exatamente, ou em Cuba, o color cubano. Não? Então, você tem essa ideia do homem cordial em toda a América Latina, e ele pega esse momento como um momento, e o teatro, né, como o teatro era importante naquela época, e resolve criar um teatro negro ao voltar ao Brasil para lutar contra o racismo, como um instrumento de lutar contra o racismo. E como ele está inserido sempre num contexto de trabalho artístico, de criação, ele se insere num movimento pan-africanista, a meu ver. Tem muitos que opõem, né, aquilo que se chama de negritude, né, que era o movimento dos poetas, Leopoldo Senghor, Aimé Césaire, Léon Damas, David Diop e tantos outros, mas naquela época, dos anos 30 e 40, era uma voz importantíssima contra o colonialismo e pela independência, pela descolonização da África, ao lado também do próprio movimento pan-africano, assim explicitamente dito. Então, o Abdias, com o Teatro Experimental do Negro, se insere nessa expressão artística, né, de resistência, e também na denúncia, não é denúncia, na identificação do quanto a questão estética, cultural, faz parte das estruturas de dominação que afetam os povos africanos e os povos colonizados como um todo. Então, eu acho que é um pouco por aí, não sei se eu consigo. E assim, só para a gente, porque acho que sobre o teatro de Abdias, a gente precisa fazer um programa especial, né, para dizer, por exemplo, só para contar a história de Sortilégio, que é uma peça maravilhosa que estreia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com um tema negro, sobre o candomblé, né, uma coisa maravilhosa. Mas eu queria que você fizesse a ponte, e você já deu a pista aí um pouco, dessa ligação do Abdias com esse grupo de poetas e também com as artes plásticas. Como é que o Abdias, de uma certa maneira, ele vai abandonando o teatro
e adentrando nas artes plásticas, né? Olha, é o seguinte, o Teatro Experimental do Negro, assim, e o teatro, né, como você bem sabe, já é um contexto em que as artes plásticas, as artes visuais, estão mais do que presentes, né? Então, desde o início, o Teatro Experimental do Negro teve a colaboração de grandes figuras das artes plásticas, como o Tomás Santa Rosa, que fez cenários, o Enrico Bianco, que fez os cenários para a peça de estreia, que foi a própria peça O Imperador Jones, Anísio Medeiros, né? O próprio José Medeiros também, que foi o fotógrafo que documentou o teatro experimental. Então, assim, o Sorensen, que também inventou vários cenários e figurinos para o teatro. Então, as artes plásticas visuais já estão dentro do teatro e do fazer de teatro. E aí, o Teatro Experimental do Negro sempre também atuou no plano político, né? Então, em 45, 46, houve a Convenção Nacional do Negro, onde, junto com outras entidades do movimento negro, levaram propostas, né, para a Assembleia Nacional Constituinte, e em 1950 eles organizam o primeiro Congresso do Negro Brasileiro. E, assim, como nós estávamos dizendo, todo o trabalho de Teatro Experimental do Negro era voltado para essa questão da estética e a necessidade da questão da estética ser levada em sua voz tão ampla, né, como uma questão fundamentalmente política. E aí houve uma tese, foram duas teses, uma do Mário Barata, sobre a escultura africana, e outra do Ironides Rodrigues, um dos intelectuais fundadores do Teatro Experimental do Negro, fazia as aulas de alfabetização lá atrás, em 44. O Ironides Rodrigues apresenta uma tese chamada A Estética da Negritude. E essa tese passa a ser o grande fulcro de contenção, né, de polêmica dentro das discussões do Congresso, porque tinha gente que, e aí você tinha vários intelectuais brancos, que o Teatro Experimental do Negro nunca foi sempre procurou deixar portas abertas para o diálogo. A questão não era um teatro só de negros, como muitas vezes se diz. Havia muitos colaboradores brancos. A questão era que o protagonismo, a definição das ações estava com o grupo negro. Não? Mas colaboração de pessoas brancas, tudo bem. Então, aí, várias pessoas, né, achavam que, puxa, lutar contra a discriminação racial, que naquela época não se falava muito de racismo, né, tudo bem. Agora, falar em estética da negritude, aí já é demais, aí descamba para um racismo às avessas, etc. Então, houve toda uma polêmica sobre isso. Eu sei que houve uma resolução sobre a necessidade de um museu de arte negra, e essa resolução foi aprovada, e aí o Teatro Experimental do Negro meio que assume esse projeto e leva à frente. Em 55, realiza um concurso de artes plásticas sobre o tema do Cristo Negro, no momento em que o Rio de Janeiro recebia o 36º Congresso Eucarístico Mundial, a Igreja Católica toda reunida no Rio de Janeiro, e o Teatro Experimental do Negro, através desse projeto do Museu de Arte Negra, dizendo: vamos discutir o Cristo Negro. Foi um escândalo, né? Foi um negócio assim. E eles fizeram o concurso, receberam centenas, 120, perto de 130 obras, fizeram a exposição das obras premiadas. A que ganhou primeiro lugar foi a Djanira, com um Cristo que, recentemente, quando houve uma retrospectiva da Djanira no MASP, também depois aqui no Rio de Janeiro, o curador Tomás
Toledo, que havia conhecido essa história em conversas nossas, recuperou essa obra, né, que foi premiada nesse concurso, e depois, somente em 68, 18 anos depois do Congresso, eles conseguiram fazer a exposição inaugural da coleção Museu de Arte Negra, que eles haviam construído a partir de duas coisas, basicamente, questionar as categorias a que os artistas negros e as artistas negras são relegados. Em parte, até hoje, eu acho que hoje existe um movimento de recuperar isso melhor, mas essas categorias como folclore, como artesanato, como artista naif, artista primitivo, essas coisas todas. Por um lado, era isso. E junto aos artistas das artes brasileiras, vamos dizer, conversar o que é arte moderna. Essa arte moderna no próprio Ocidente, que nasce de um diálogo entre um olhar vanguardista ocidental com a estética africana, que chega na Europa e nem é identificada como arte, é identificada como peças etnográficas, né? Mas que o impacto dessa estética é inegável sobre aquilo que depois vai ser conhecido como arte moderna. Então, nessas duas frentes, o Teatro Experimental do Negro, com esse projeto Museu de Arte Negra, vai recebendo doações e construindo uma coleção que somente em 68 consegue fazer a exposição inaugural. E a obra do Abdias, Bias, assim, a obra do Abdias, a obra das artes plásticas, as pinturas, ela é uma obra... como é que você define ela? Às vezes, eu pelas cores, ela é muito próxima do que era feito também pelas artes americanas, pelos negros americanos, posso dizer isso? Assim, tem esse diálogo? Assim, ou você vê algum paralelo com outro artista brasileiro contemporâneo do Abdias? Eu acho que o fazer artístico de Abdias nasce desse trabalho de curadoria do projeto de Museu de Arte Negra. E, nesse diálogo, ele tem contato com as artes brasileiras em geral. E tem muito em várias coisas do Abdias, de uma reinterpretação do construtivismo que prevalecia naquela época nas artes plásticas. Então, ele tem muito diálogo com isso. Mas o cerne, o que o movia, era a mesma coisa a Adir, que o movia em todas as frentes, que é a questão racial, que é a valorização da tradição africana, que é a valorização da expressão cultural específica das artes africanas. Então, ele começa a pintar no momento em que ele tem uma convivência com esse artista aqui, dessas duas pinturas que estão aqui atrás de mim, Sebastião Januário, né? Ele tem um momento em que ele abriga o Januário num pequeno apartamento, os dois passam a conviver, e aí isso em 68, no próprio ano de 68, o Abdias começa a pegar nos pincéis e nas tintas, quer dizer, eles não tinham nem dinheiro para comprar tinta, então eles misturavam guache com um veículo plástico de algum material de limpeza, etc. Enfim, então ele começa a fazer as suas próprias aventuras artísticas, como ele dizia, junto com o Januário, ali. E a expressão dele é, de início, assim, toda inspirada nos orixás, na tradição africana vivida no Brasil, e eu diria que quando ele vai ao exterior e desenvolve essa pintura, aí sim, ele está num momento em que ele tem mais oportunidade de conversar com as outras formas de expressão e com outras simbologias, como, por exemplo, o sistema de escrita dos ideogramas Adinkra, né, que ele começa a trazer também motivos da própria civilização egípcia para a pintura dele. Então, ele tem e sempre essa referência
a tradição africana no Brasil, através do candomblé, dos orixás, do candomblé, da Umbanda, enfim, ele traz uma Oxum como essa aqui, né? Oxum em êxtase, né? Com o Xangô presente, com o Exu presente, com o Oxóssi presente, enfim, ele faz umas misturas que não são, vamos dizer, ipsis literis, né? Traduções da liturgia, mas que trazem as referências dessa tradição para a luta, para a direção da resistência contra o racismo. Então, ele tem, por exemplo, um Omulu azul, número 4, que é a única colagem na técnica, né? É a única peça que ele tem, que é uma colagem, que é um trabalho em acrílico, que traz um Omulu azul segurando na sua mão um espelho com o rosto cortado de uma revista, né? Um retrato de Huey P. Newton, que era a liderança dos Panteras Negras, que naquele momento estava preso, era um preso político, né, do movimento negro nos Estados Unidos, e o Abdias faz esse quadro como homenagem ao Huey P. Newton, à luta de libertação dos negros americanos, mas eu acho que existe uma certa tendência, às vezes, as pessoas a dizer, porque o Abdias aprendeu muita coisa lá com os negros americanos e houve uma influência. Eu diria que ele sempre dizia, aliás, ele dizia o seguinte: tudo que eu tinha, eu já levei para lá. O que eu pude foi me expressar melhor. Porque o que eu percebo, assim, quando eu faço essa alusão, em algumas obras, pela cor, né, pela intensidade da cor, pelo material, assim, isso me chama a atenção, mas eu imagino que é uma coisa. Se a gente vê a obra do Abdias, no geral, né, ele ainda bem viveu muitos anos para poder nos delegar diversas coisas, ele era uma pessoa super antenada com o que estava acontecendo em todos os lugares do mundo também, não só, né, além dessa raiz que ele sempre preservou, trouxe e fez questão de deixar ela muito evidente. Agora, tem uma coisa curiosa, que eu queria que você falasse sobre isso, é sobre esse momento agora. Quando eu comentei, olha, eu vou conversar com a Elisa sobre uma exposição que vai acontecer da obra do acervo do museu, a obra do Abdias e do Tunga, em Inhotim. Aí as pessoas, mas o que tem a ver Abdias com Tunga? Né? Assim, aparentemente, eu acho que são dois alquimistas, né, para pegar, apesar do Tunga ser a geração mais nova. Você podia falar para a gente como que se desenha esse encontro dessas duas forças? Pois é, tem dois lados. O lado do afeto, né? O lado da convivência, porque, como eu disse, o Abdias, já nos anos 30, ele se encontra como estudante de economia, fazendo o curso universitário, ele se encontra com vários poetas, 3 argentinos e com ele mais 2 brasileiros. E eles formam um grupo e se intitulam a Santa Irmandad Orquídea. Né? E a Santa Irmandad Orquídea é esse grupo de jovens, né, que se lança nessa viagem pela América do Sul, onde ele vai em Peru assistir essa apresentação da peça O Imperador Jones. Um desses poetas talvez certamente um dos maiores poetas, vozes poéticas brasileiras, que é o poeta cearense Gerardo Melo Mourão. Gerardo Melo Mourão passou, assim, eles eram irmãos mesmo. Essa Santa Irmandad Orquídea não foi uma coisa de jovens que dissipou no ar. Eles ficaram até o final da vida como irmãos mesmo separados pela distância, mantendo essa relação. E no caso de Abdias e Gerardo, e Efraim Tomás Bó e o Napoleão Lopes Filho, eles moravam no Rio de Janeiro, então mantinham também
E quando o Gerardo foi preso, ele foi preso político na Ilha Grande, o Abdias acompanhou a família, né, na ausência do pai, e o filho do Gerardo era o Tunga. Os dois filhos são o Tunga e o Gonçalo de Barros Carvalho e Melo Mourão, hoje um diplomata de carreira, assim, um diplomata bem reconhecido. E o Tunga, então, com 15 anos, assiste e participa dessa inauguração da coleção Museu de Arte Negra na exposição no Museu da Imagem e do Som. Nós temos um recorte do Correio da Manhã, um dos jornais mais importantes da época, no Rio de Janeiro, onde eles fazem uma matéria sobre Bida, que era o filho do Abdias, né? Abdias do Nascimento Filho, chamado Bida, e o Tunga, que eles chamaram, eles erraram a ortografia, colocaram Dunga, mas era o Tunga que já estava pensando sobre essa questão de estética e disse, assim, as aspas dele na reportagem é o seguinte, ele dizendo: a arte negra foi a primeira a romper com os chatos padrões do renascentismo. Né? Então, assim, já com 15 anos, ele ali naquela matéria, junto com um quadro que ele doa à coleção e que vai estar na exposição agora. Então, o Tunga participou desse momento da inauguração do Museu de Arte Negra e, a partir daí, desenvolveu sua própria ação artística. E nós acompanhamos de longe a própria fundação do Inhotim pelas conversas nos almoços de domingo na casa do pai do Tunga, do Gerardo, né? A gente via notícias que o Tunga dava sobre o projeto. Então, e também, em alguns momentos, participamos e fomos a exposições do Tunga. O outro aspecto que está sendo explorado nessa exposição é o próprio diálogo estético que se estabelece, às vezes até surpreendentemente, né, tanto em temáticas como também em aspectos da própria expressão estética, entre a obra do Abdias e a obra do Tunga. Né? A gente explora, por exemplo, o tema da serpente. Né? A serpente para o Abdias, como outros bichos da natureza, né? Mas a serpente tem essa coisa simbólica, a figura da serpente que morde o rabo e vira um círculo, representando a eternidade. Temos a serpente, sim, na figura da Oxumaré, que o Abdias pinta em vários quadros assim, bastante interessantes, e tem o Tunga, que faz mais de uma obra onde ele usa, inclusive, serpentes vivas. Então, nós temos tanto esse aspecto da serpente especificamente, como também do círculo, né? O círculo que ele desenvolve em várias obras que vão estar na exposição, junto com obras do Abdias. E temos o erotismo também, que a gente assiste, né, nas duas estéticas, nas duas produções artísticas, e temos também exatamente isso que o Tunga, desde os 15 anos, já comenta, que é o rompimento das convenções, né? A liberdade no trato, tanto dos temas como também da expressão estética. Nós vamos ter oportunidade durante os próximos meses de voltar a esse tema do projeto de vocês agora. Mas eu gostaria que você fizesse uma síntese do que vai acontecer. Qual que é esse projeto de 2 anos do IPEAFRO com o Museu Inhotim, Museu de Arte Negra? Qual que é o calendário? O que a gente pode esperar do que vai vir?
Sim, como você disse, nós estamos dividindo a exposição, que é uma exposição, estamos chamando de uma ação de longa duração, de 2 anos, e dividido em 4 atos, né? Os atos como referência cênica mesmo do teatro, né? Então, esse é o primeiro ato, Abdias Nascimento, Tunga e o Museu de Arte Negra, onde trazemos as obras de Abdias e de Tunga nesse diálogo, e também uma introdução ao que é a coleção Museu de Arte Negra. Inclusive, uma das obras que temos na coleção Museu de Arte Negra é um retrato de Abdias Nascimento feito pela tia do Tunga, a irmã gêmea da mãe dele, que é a Maura de Barros Carvalho, escultora, artista, e então nós vamos ter lá na exposição essa obra dela e várias outras das obras que compõem a coleção Museu de Arte Negra. Temos, por exemplo, uma rainha Nzinga do Congado Mineiro, feito por Sebastião Januário, o pintor, né, dessa obra tão colorida, né, que está aqui atrás de mim. E, enfim, várias outras da coleção Museu de Arte Negra. No segundo ato, que vai começar no finalzinho de maio do ano que vem, nós vamos trazer mais da coleção Museu de Arte Negra e vamos contar um pouco a história de como essa coleção se cria e se desenvolve, né? A partir do Teatro Experimental do Negro, tentando trazer um pouco essa dimensão da atuação política que envolve, enfim, e de seu desenvolvimento, inclusive dentro do exílio, no tempo que o Abdias está no exterior, ele continua do jeito que pode, né, a interlocução com artistas plásticos e traz algumas obras também doadas. Uma delas está nesse primeiro ato, que é do Romaré Berden, que é um artista, talvez um dos artistas mais importantes negros dos Estados Unidos hoje em dia. Então, nós temos uma Circe dele. Enfim, então nós vamos, no terceiro ato, concentrar dentro dessa coleção Museu de Arte Negra sobre alguns dos artistas negros, né, trazendo 2 mineiros, né, que o Sebastião Januário, que é talvez o artista de quem nós temos mais obras. A coleção tem uma característica de que tem muitos artistas que doaram, mas são poucas obras de cada artista. A grande maioria é, vamos dizer, uma obra. Houve, por exemplo, o Alfredo Volpi doou uma obra, Ivan Serpa, do Iberê Camargo temos 2 obras. Então, assim, são poucos. Mas o Sebastião Januário temos várias, e do escultor de madeira, José Heitor da Silva, de Além Paraíba. É interessante porque os 2 artistas negros dos quais nós temos mais obras são mineiros. Então, é muito interessante que a gente traga essa coleção ao conhecimento do público no contexto mineiro, né? Esse primeiro ato traz também algumas obras do Abdias, a partir de da visita dele à Conceição do Mato Dentro, né? Uma paisagem mineira por excelência, feita pelo Abdias. E no quarto ato, vamos voltar ao próprio Abdias, a própria obra de Abdias Nascimento, e o IPEAFRO, Adir, ao construir essa parceria com o Inhotim, nosso objetivo no máximo possível, dentro do nosso poder, né, trazer, como você disse desde o início, o nosso povo, o povo preto, para essas ações todas. E trazendo... E eu tenho certeza que o Inhotim compartilha desse objetivo dentro da nossa parceria, que consideramos, inclusive, ter uma
um caráter reparatório, porque nós sabemos que essas construções de grandes instituições, elas refletem, elas envolvem relações de poder construídos através de séculos. E nosso desafio é tentar desafiar essas convenções, essas normas, essas estruturas, né? E também, no sentido da abordagem artística, nossa ideia é incentivar, né, o espaço para artistas e curadores negros dentro de uma instituição como o Inhotim e dentro das artes em geral, numa perspectiva decolonial ou assim, antirracista, né, de luta contra essas instituições, essas estruturas excludentes e desiguais. Elisa, nosso tempo aqui está chegando ao fim, mas, lógico, nós vamos conversar outras vezes e vamos acompanhar esse projeto maravilhoso. Mas eu queria, então, para encerrar, retomar a pergunta que eu tinha te feito no início, que eu te interrompi. Parece que é dentro que tem a ver com o que você estava dizendo agora, que eu te perguntei, eu fiz duas perguntas juntas, e uma era essa questão de como que é o fato de ser uma mulher branca, dos olhos azuis, capitanear uma luta que tem essa especificidade, uma das especificidades, que é a questão da cor da pele. E eu digo isso não só pela curiosidade, mas também pela importância. O nosso público, o público que assiste à Rádio Guará, segundo o YouTube, ele é majoritariamente de mulheres. E nós temos um público de mulheres negras também. Isso é muito interessante. Não foi uma coisa que, vamos dizer, que nós tínhamos como ponto de partida. Não, isso foi acontecendo, talvez pelos assuntos que tratamos e pela forma. Então, aí, quando a gente vai lá nos índices, a gente vê que nosso público é majoritariamente feminino, pela correspondência, sempre que a gente fala sobre a questão da mulher negra, também a gente tem um número de respostas. E nesse momento, e nós conversamos isso ao longo desse nosso papo aqui, a questão tem as questões identitárias que são colocadas hoje, da forma como estão colocadas hoje, e esse despreendimento, quer dizer, a gente conseguir identificar bandeiras que são além daquelas que a gente é compelido a elas, né? Quer dizer, então, por que não uma mulher branca, loura dos olhos azuis, ser uma pessoa que coordena o IPEAFRO? Sim, bom, na sua primeira pergunta, você também tinha incluído assim a ideia um pouco na pergunta como era, né, eu viver essa situação junto com Abdias. Eu acho que eu gostaria de dar essa resposta porque eu era vista quase sempre, Adir, ao lado do Abdias, como uma garota de programa, que as pessoas não conseguiam conceber esse casal como um casal, né? E em várias ocasiões esse tipo de situação se comprovou. Então, e também eu sempre fui questionada pelo movimento negro e pelas mulheres negras sobre essa questão. E em algumas ocasiões as pessoas dizem: Elisa, mas você foi vítima, você sofreu racismo, porque as pessoas falavam contra você. Eu não considero que isso seja, de forma nenhuma, um posicionamento de racismo, muito pelo contrário. Assim, por que as mulheres negras vão ver uma liderança negra chegar com
uma menina branca, eu era muito mais jovem que ele também, né? Com uma moça branca ao lado dele, e as mulheres negras acharem que essa mulher branca, enfim, não seja outra coisa do que, muitas vezes, para o homem negro, a mulher branca né? Que é um pouco um símbolo de prestígio, né? Um fetiche, que isso diz respeito ao que são as relações patriarcais. Enfim, o que é a relação entre homem e mulher. Então, eu acho que então eu não considero que esses desafios, esses questionamentos que surgem sejam de forma nenhuma distorcidos, porque eu também não tenho a mesma experiência que a mulher negra tem vivendo uma sociedade racista. É evidente que eu não tenho. Agora, eu tenho uma convicção, e essa convicção se constrói independente da minha relação com Abdias, como eu contei no início, de que o racismo é o cerne, é o fenômeno dos direitos humanos, da violação de direitos humanos, que mais impacta a humanidade e cria as desigualdades. Esse racismo anti-africano, e contra os povos indígenas em geral no mundo, e a herança, o legado do colonialismo. Essa convicção me faz continuar trabalhando. E o compromisso com o Abdias, evidente, com a história dele, com o legado dele, me faz continuar tentando lutar da forma que eu puder, ao lado das mulheres negras e ao lado dos homens negros, naquilo que eu julgo como sendo o movimento pelos direitos humanos mais importante do século passado, desse século. Bacana demais. Elisa, olha, muito obrigado por você estar aqui conosco nessa manhã, nesse café virtual. Nós não tomamos café, nem comemos pão de queijo. Fica para a próxima vez, quando a gente estiver junto. Fica para a próxima vez, a partir de 4 de dezembro, então, o Inhotim abre as portas para essa experiência que eu acho que vai transformar a nossa cidade. Um impacto para o mundo, porque o Inhotim fala para o mundo, mas eu acredito muito que talvez seja a exposição mais importante até hoje para a nossa cidade, do ponto de vista do nosso resgate, da nossa cultura e do nosso povo preto. Você que chegou aí agora e acompanhou a nossa conversa e não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se inscreva, dá um like, assim, que é o sininho, que é para a gente educar os algoritmos. E põe lá no sininho as notificações, ative as notificações para quando tiver uma novidade aqui no canal, você ser avisado. Tá bom? Então, boa semana para todos e até a próxima.